E aí? Aqui é o Zangado e hoje da primeira meia hora. E o game que eu comprei, ele não é tão recente, mas eu comprei ele porque ele é bastante famoso, é o Demon's Souls. E eu vou jogar ele por 30 minutos, pela primeira vez. Game de 2009. Oh, assusta não, fi. Esse é um vídeo que o tio fez em 2010, nos meus tempos de câmera. Como eu era animado, né? Parecia que eu tava gravando no meio de um velório, mas é assim mesmo. Então, jovens, hoje é dia de Vai ou Não Apenas Jogar, e o game que eu analisar hoje por completo será desse que eu considero um dos melhores jogos exclusivos pertencentes ao PlayStation 3, pelo menos por enquanto. Ele ainda é exclusivo, vai que sai um remasterizado aí para nova geração, nunca se sabe. Então, jovens, hoje lhes trago Demon's Souls. E antes de continuar, aqui já vai um aviso. Recentemente, o tio fez análise do Bloodborne, e nessa análise eu fui bem claro que era para vocês prestarem muita atenção, porque durante todo aquele vídeo eu não apenas expliquei e analisei Blood, como também fiz muitas comparações a Demon's Souls e Dark Souls, para que dessa forma não houvesse a necessidade de se repetir as mesmas informações quando as análises desses jogos fossem postadas. Em outras palavras, na questão de explicação de gameplay e comparação, os vídeos são dependentes, ok? O mesmo vai valer para futura análise de Dark Souls 1 e 2. Certo? Aviso dado, bora lá, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, vai lá, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Demon's Souls, tradução seria Almas de Demônio, se trata de um jogo hack and slash com elementos de RPG, desenvolvido pela From Software e distribuído pela Atlus e Namco Bandai, lançado em fevereiro de 2009. Na análise do Bloodborne, eu havia afirmado que, na minha opinião, Demon's Souls era o mais difícil se comparado a Dark 1 e 2 e o próprio Blood. E além de alguns pontos comparativos feitos lá, eu acho que o principal, cara, de todos eles, que pesou mais para influenciar essa minha opinião, foi justamente o fato de eu não saber exatamente o que esperar. Eu não estava preparado para o que eu ia enfrentar. Esse sentimento que jogadores de Dark e Blood já tinham, né? Já esperavam por isso. A From Software queria resgatar o espírito competitivo de gamers hardcores, ou então despertar um lado adormecido dos gamers casuais. Eu já falei em vários vídeos durante todos esses anos que 75% dos jogos lançados hoje em dia não exigem nenhum tipo de habilidade acima da média dos seus jogadores. A única coisa que eles exigem de vocês é disponibilidade, é tempo para você sentar e jogar. Sentou, jogou, zerou. Demon's Souls teria uma dificuldade acima do normal, que para muitas pessoas seria até considerado impossível de se completar. Mas, para a From Software, ele apenas tem um lema, que se o jogador seguir, ele vai concluir sem problemas. E que lema seria esse, Zangado? Aprenda com seus erros. Sabe aquela frase que a maioria já conhece sobre errar é humano, insistir no erro é burrice? Para superar os desafios, o jogador deveria observar os cenários,
observar o comportamento dos inimigos, decorar suas posições, suas formas de atacar, descobrir seus pontos fracos e explorar o mundo à sua volta sem nenhum tipo de preguiça. Vocês vão notar que haverão várias legendas nesse vídeo, de algumas explicações já feitas, para que dessa forma não haja perda de tempo com repetições, ok? Vamos seguindo. Na primeira cena do jogo, uma CG aparece, mostrando um cavaleiro enfrentando vários guerreiros e soldados que mais parecem criaturas ou zumbis. Então, um dragão gigante aparece fodástico, esse conhecido como Deus Dragão. Inclusive, ele é um dos chefes do jogo que eu tive uma tremenda decepção, porque foi muito fácil vencê-lo. Teoricamente, ele é invencível, cara. Então, pra vencê-lo tinha um esqueminha, saca? Tipo usando uma lança especial. Essa forma de combatê-lo, com certeza teve inspiração o dragão do livro do Hobbit. Pelo menos em partes, né? Enfim, depois que a CG se encerra e a gente aperta Start, vem a tela de customização. Você vai dar nome para o seu personagem e assim como em Blood e Dark, não importa o que você escreva, você nunca será chamado por ele. Em seguida, vamos escolher o sexo, idade, que não interfere no seu desempenho, e depois a aparência, onde tem origem. Cada região que você escolhe muda a cor da pele e os traços do rosto. Nós podemos criar um homem afeminado, uma mulher masculinizada, tipo de cabelo, tamanho da testa, cor do cabelo, cor dos olhos e etc. Daí vem a parte realmente importante, que é a escolha da sua classe, e aqui já vai a primeira dica do tio. As melhores classes para se começar, tipo assim, os melhores pokémons starters, assim, é o Bulbasauro, Turtwig e Totodile, tá? Agora falando sério, a magia em Demon's Souls é overpower. Se movendo bem, mantendo a distância e decorando os movimentos dos adversários, você desfruta de briocos, cara, com bastante facilidade, sem necessidade de tomar suco relaxante antes. Realeza, Mágico e Cavaleiro do Templo, na minha opinião, são as 3 classes que eu recomendo para iniciantes. As outras são Soldado, Cavaleiro, Caçador, Padre, Vagabundo, Ladrão e Bárbaro. Essas classes se diferenciam em Vitalidade, que seria o tamanho da sua barra de HP, Inteligência, que determina a capacidade do seu personagem em aprender coisas novas, magias, por exemplo, Endurance, que seria a estamina ou fôlego. Lembram da minha explicação sobre a administração de estamina, certo? No vídeo do Bloodborne. Força, o estrago que o seu ataque é capaz de fazer, e também de poder andar com armaduras e carregar armas pesadas. Destreza, que é velocidade de atacar, de defender, de esquivar. Magia, que é o aumento da sua barra de mana. Fé, que é com relação a magias e feitiços e o dano das armas abençoadas. E a sorte, que aumenta a porcentagem de chance de você encontrar bons itens e reduz a porcentagem de chance de você receber status negativos, como envenenamento e praga. Lembrando que qualquer personagem pode aprender magias brancas, feitiços, mas dependendo do seu status, ele terá mais dificuldade para isso. Você vai ter que upar mais. Depois que o personagem está pronto, vem a primeira cutscene, onde isso nos leva ao enredo. Nessa cutscene aparece uma narrativa dizendo o que havia acontecido até então, que era o seguinte. Havia um rei chamado Rei Alant, o 12º, que havia conseguido canalizar o poder das almas e com isso trouxe prosperidade ao reino de Boletária. Até que um dia, uma neblina densa cobriu tudo, isolando o reino do resto do mundo. Todos aqueles que se atreveram a atravessar essa névoa não retornaram, mas um homem chamado Valarfax conseguiu. E assim ele voltou e explicou ao mundo o que tinha acontecido. Ele disse que o falso rei havia despertado uma entidade maligna chamada The Old One, o Antigo, e junto com ela essa névoa densa veio libertando demônios, esses que caçam os humanos e coletam suas almas. Quando alguém perde a sua alma, sua consciência vai embora, a sua razão, e fica apenas uma casca chamada de Soul Form, forma espiritual, de puro caos e demência. Grandes guerreiros marcharam para lá para tentar ajudar e esses não retornaram. Aos poucos a humanidade passou a aceitar que seria extinta, pois a névoa estava se expandindo e provavelmente iria consumir o mundo inteiro. Até que um dia, sempre tem um dia, uma luz de esperança surgiu na escuridão. Essa esperança é você.
Sim, você, jovem, um bravo guerreiro que não teme nada, nem mesmo a morte. Mostra o seu personagem atravessando a névoa e entrando no reino sozinho. O que ninguém sabe são as reais intenções. Ele pretende ser um salvador ou ele vai tomar esse reino de escuridão para ele? Isso já vai cair no seu gameplay, no lance das escolhas e do seu comportamento durante todo o seu percurso. Ainda existe mais algumas informações da história, mas eu falo daqui a pouco. Assim como em Bloodborne, o enredo de Demon's Souls é muito bom e até mesmo triste, mas exige interesse do jogador em querer aprender. Mesma coisa que eu havia dito no Blood. O tempo de campanha varia entre 30 a 35 horas e para uma total exploração, 65, 70 horas, lembrando que a sua dificuldade em completar as coisas também vai influenciar nesse tempo. Então, após atravessar a névoa, o jogo começa por um trecho, todo ele servindo como um tutorial. A minha explicação quanto aos movimentos e sistema é a mesma do Bloodborne, que também se aplica a Dark Souls. Então a gente pode ganhar tempo e já ir seguindo em frente. Um diferencial para ressaltar é quanto ao counter, o contra-ataque. Em Bloodborne era com arma de fogo. O inimigo iniciava um ataque, se a gente acertasse o tempo certo e atirasse nele, ele iria cair no chão e ficar atordoado por 2 ou 3 segundos. Em Demons, nós utilizamos o escudo, e se esse movimento for feito no momento certo, o inimigo ainda vai ficar em pé, só que vai rolar um slow motion e você deve atacar imediatamente, mal dura 1 segundo, tá? Tem que pensar muito rápido. Depois de jogar um trecho para se acostumar com os controles, vem a parte do véi, tá de brincation com My Face. Nós iremos encontrar o primeiro boss. O seu nome é Vanguarda. Pois é, tem um boss durante o tutorial. E como se não bastasse, 2 golpes dele já te matam. Às vezes, já é crítico o suficiente para isso. Acreditem ou não, é possível sim matá-lo, assim como o primeiro lobisomem em Bloodborne. Dá para vencer. Mas a intenção do jogo é que você morra logo de cara, sinta a pressão para a história começar. Caso você morra para o Vanguarda, que é o que deve acontecer, não se preocupe, você poderá ter sua vingança futuramente. Quando nós morremos, vamos para a Terra dos Mortos, conhecida como Nexus, onde os guerreiros vagam em busca de recuperar suas formas reais. Abaixo do Nexus fica o lugar que o antigo estava preso, adormecido, e ele prometeu grande poder e prosperidade ao rei, que se corrompeu e o libertou. Nexus tem a mesma função do sonho do caçador em Bloodborne, com a diferença que ele está repleto de NPCs. Esses que estocam seus itens, que vendem itens, que recuperam e fazem upgrades em armas, como Baldwin, o ferreiro. E lá existe também a Maiden in Black, a donzela de preto, que tem a mesma função da Doll, do Bloodborne, que é esclarecer algumas dúvidas do jogador e upar o seu personagem. Lembrando que ela também não pode ser morta. Ela, de certa forma, administra a parada ali, o Nexus. E ela tem contato com o antigo. Algumas vezes ela consegue até manipulá-lo. No Nexus, nós podemos nos teletransportar para os mundos. São 5 no total, todos conectados pelas Artstones, que tem a mesma função das fogueiras em Dark Souls e das lamparinas em Bloodborne. Você se teletransporta e, se morrer, vai renascer dali. Aquele sistema de carregar as souls, as almas, e quando a gente morre elas dropam e temos apenas uma chance de recuperar, vocês já conhecem. Tem também aquele lance dos inimigos reviverem e tal. Quando isso acontece, existem diferenciais muito importantes em Demon's Souls. Prestem atenção. Quando você morre, você fica na Soul Form. E enquanto nesse estado, sua barra de HP fica limitado a metade. Existem certos itens que você pode carregar que aumentam um pouco mais o seu HP, enquanto nessa forma. E também, o seu mundo não será invadido por outros jogadores para combates PVP. Lembrando que se você não quiser passar por nada disso, basta jogar offline. Você revive matando chefes, usando itens especiais específicos a isso, ou matando outros jogadores. Só que existe uma coisa muito crucial em Demon's Souls que interfere em todo o seu gameplay, chamado tendência do mundo. Essa tendência é dividida entre branca, neutra e preta. É o seguinte, algumas das suas atitudes e formas de jogar irão interferir no balanceamento, no equilíbrio desse mundo. Vamos citar um exemplo. Você está lá no primeiro mundo, se você morrer antes de vencer o primeiro boss, isso irá contar como -1. De 0, neutro, vai para -1, que significa que o seu mundo está indo para o lado negro. Se você vence o primeiro boss sem morrer, fica +1, indo para o branco. Se você mata NPCs por diversão,
menos 1. Se você invade jogo alheio, menos 1. Se você ajuda o seu amigo em co-op, mais 1. E essas coisas, menos 1, mais 1, mais 1, mais 1, isso vai mudar muito. Um mundo pure white, branco total, te dará acesso a novas áreas. Os inimigos serão mais calmos. E alguns até sumirão de alguns locais. Será muito mais difícil invadirem o seu mundo, e de negativo para isso é que você ganha menos souls para matar os inimigos e encontra menos itens raros. Um mundo pure black, totalmente mergulhado nas trevas, a invasão fica mais fácil, você também vai ganhar acesso a áreas restritas e chefes secretos. Os inimigos ficam muito mais agressivos, sem contar que você vai topar com inimigos mais poderosos pelo caminho. Rola uma redistribuição do posicionamento deles. O lado vantajoso de um Pure Black são os itens raros que você vai encontrar em grande quantidade e a porrada de almas que você vai consumir quando matar as criaturas. Como eu acabei de falar, são 5 mundos para se explorar. A ambientação é maravilhosa, né? Para variar. Se passa em um cenário medieval e nele se nota de onde Dark Souls e Bloodborne vieram com extrema exatidão. O mapa Tower, quando você anda por ele, é como jogar Dark Souls misturado com Bloodborne. Até mesmo as decorações do cenário, cara. Carruagens tombadas com cavalos mortos, corvos se alimentando, cães, se passando tudo em um castelo, é igualzinho Bloodborne, é igualzinho Dark Souls. O jogo é bastante escuro e não há muita beleza e muitos detalhes. Existiam muitos serrilhados gráficos também. Só que mesmo graficamente o jogo não ter sido top para sua época, o detalhamento das armaduras e dos inimigos foi sempre espetacular. É o que eu havia dito no vídeo do Bloodborne. A direção de arte da From Software é muito caprichosa. Nós temos castelos, pântanos, masmorras, vales, um lugar mais foda que o outro, com seus inimigos e segredos espalhados. Existem 19 tipos de armaduras, 10 delas são unissex e 5 são restritas a homens e 4 a mulheres, uma mais massa do que a outra. São quase 60 tipos de inimigos, incluindo os chefes. Vários desses foram, digamos assim, reaproveitados e retrabalhados no visual para aparecer em Dark Souls e Bloodborne, mas com outro nome e tal. O segundo chefe, o Cavaleiro da Torre, quando eu vi ele pela primeira vez, foi quando eu pesei assim, será que eu continuo jogando? Será que eu desisto? De tão grandioso e intimidador que aquela porra era. Os inimigos em Demon's Souls utilizam os mesmos itens que você, então fiquem atentos à cura. Eu havia dito no vídeo do Blood da diferença de comportamento deles, onde em Blood eles eram muito mais agressivos. Em Demons, realmente, eles são menos. Em vários momentos, eles te observam apenas, de longe. Mas eu acho que a forma de combate deles é muito mais filho da puta do que todos os outros jogos. Muitos deles atacam e fogem. Como o jogo é lento, quando você é atacado, você cai. E eles usam esse tempo para fugir e se curar. Cara, é extremamente irritante e apelativo esse tipo de coisa. Eu detestava isso. Rolava as mesmas burrices artificiais de sempre. Alguns inimigos caem em precipícios sozinho. É muito importante dizer isso. Tá cheio de precipícios em Demon's Souls. Cuidado. Aquelas benditas armadilhas também tá em tudo quanto é canto. Você joga, ganha souls, ganha level, fica forte e parece que não adianta. Você sempre tem que temer a morte e assumir um comportamento defensivo nas batalhas. Observe o seu oponente, o estude e explore suas fraquezas. Você pode morrer o tempo todo, a qualquer momento. A intimidação é algo surreal. Você não consegue se garantir nunca. É tenso. Antes de encerrar, eu vou explicar a diferença entre os espíritos que existem no jogo. Espíritos brancos são vultos de outros jogadores que estão na mesma região que você. Espíritos azuis são os amigos que você convida. Pode-se jogar em até 4 jogadores, seu amigo dropa uma pedra e você a aciona. Você em forma viva e ele em soul form. Então quando vocês matam algum chefe, lembra que eu disse que revive? Pois é, seu amigo vai reviver e vai sair da partida. Espíritos das trevas podem ser PVP, invasores, ou NPCs chamados de Phantoms, fantasmas. Alguns deles são versões de inimigos comuns, mas digamos assim, tunados. Mais agressivos, causam mais dano, são mais rápidos e dropam itens melhores também. Espíritos vermelhos são aqueles encontrados nas poças de sangue, que mostram a morte de outros jogadores. Demon's Souls teve média de 8.9 nas reviews mundiais e vendeu aproximadamente 1.800.000 cópias, um saldo muito positivo para um jogo exclusivo e que teve um marketing fraquíssimo.
Grande parte das críticas foi com relação ao gráfico e da sua dificuldade. Os críticos não estavam preparados para isso e achavam que o público também não estaria, que ia rejeitar o jogo e acabaram se fudendo. Demon's Souls tem uma história poderosa, triste e, na minha opinião, é mais difícil que os seus sucessores pelos motivos já listados. Lembrando que quando a análise de Dark Souls vier, nela, Demon's Souls e Bloodborne também serão mencionados novamente. Ainda há mais alguns detalhes para se falar. Ok? Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esqueça de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais. Uma escada longa com um brilho. Não deve ser coisa boa isso, né? Não dá pra ver. Dá pra ver sim. Tem um bicho gigante ali dentro. Ah, meu Deus. Tem um monte de gente lutando com ele. Ah! Foi, morri com um golpe.